Olá pessoal, tudo bem? Sejam novamente bem-vindos ao nosso TD de termometria. Estamos na questão número 9, também é uma análise de gráfico e ela pede o seguinte. O nitrogênio, a pressão de 1 atm, se condensa a uma temperatura de menos 392 graus. Ele entra em condensação. Numa escala termométrica X, então ele atinge, ao atingir nessa escala termométrica X o valor de menos 392, ele começa a condensar. O gráfico abaixo ele representa a correspondência entre a escala X e a escala Kelvin. Em função dos dados apresentados no gráfico, calcule a temperatura em Kelvin de condensação do nitrogênio. Então, em menos 392 na escala X, vai ter um correspondente na escala Kelvin que a gente precisa saber. E, portanto, a gente precisa de uma relação entre esse eixo aqui na escala Kelvin e esse eixo aqui da escala X. Para isso, a gente temos aqui seguinte esquema. Esse foi o gráfico apresentado. Infelizmente, a gente vai optar para colocar aquelas barras verticais, porque aqui eu poderia pegar a nossa equação da reta, coisa que a gente já vem trabalhando em outras questões, que ficaria nesse formato, mais C. Só que eu tenho sim como achar o coeficiente angular dessa reta, que é a nossa tangente. Temos esse ponto que seria o da ordenada, esse das abscissas, mas esse ponto C, onde intercepta, ele não nos informou. De modo que essa opção, que pegaria diretamente a relação entre as duas escalas, a gente não vai proceder dessa forma, nesse momento, ou dessa vez. A gente vai seguir aquela que a gente já trabalhou em outras questões também, porque ele nos fornece alguns pares ordenados e alguns correspondentes. Vejamos, se essa linha vertical aqui for a escala X e essa aqui é a escala Kelvin, temos os seguintes pares ordenados. Quando a escala X assume o valor de 0, temos o correspondente na escala Kelvin de 273. E quando na escala Kelvin temos o valor de 373, na escala X temos o valor de 200. Então temos esses pontos correspondentes aqui que dá para a gente achar uma relação entre a escala Kelvin e a escala X, de forma também rápida. Bom, procedendo daquele jeito que a gente já vem trabalhando, esse menos esse, dividido por esse menos esse, e desse lado também, vamos obter uma relação entre as duas escalas. Ficamos, portanto, da seguinte forma. Desse lado, x menos 0, dividido por 200 menos 0, k menos 273, dividido por 373 menos 273. Bom, desse lado temos x sobre 200, e desse lado k menos 273 dividido por 100. 373 menos 273, 100. Podemos cancelar esses dois zeros com esses dois zeros. E assim, a gente tem uma relação entre a escala Kelvin e a escala X. De modo que ficamos com x sobre 2 igual a Kelvin menos 273. Isolando o Kelvin, passando esse 273 para o outro lado, temos que a temperatura na escala Kelvin pode ser obtida por a razão entre x dividido por 2 mais 273. Essa é a relação entre as duas escalas que a gente obteve de acordo com os dados informados. Bom, a questão pede para que a gente calcule o valor da temperatura na escala Kelvin quando x assume o valor de condensação do nitrogênio. E o x de condensação do nitrogênio é o valor de menos 392. Então, quando x assume o valor de menos 392, qual vai ser o valor na escala Kelvin? O que ele está nos pedindo. Substituindo x por 300 negativos, 392 negativos, temos que a temperatura na escala Kelvin será menos 392 dividido por 2
mais 273. Bom, se você fizer essa conta, 392 dividido por 2 vai dar 196. Nesse caso, negativo. 196 mais 273. Se você fizer agora essa subtração, essa soma de sinais contrários, você vai obter o valor de 77 positivo. Nesse caso, 77 Kelvin. Essa é a temperatura em Kelvin quando X assume o valor de menos 392 negativos. Ok? E assim temos a relação e a resolução de nossa questão número 9. Ok? É isso. Até o nosso próximo encontro. Fiquem com Deus e até mais. Tchau, tchau.